castelo forte é o nosso Meus irmãos, deixa eu só me localizar aqui. Eu estou pulando alguns tópicos da minha palestra para poder chegar ao final dela. Então, deixa eu só me localizar. Eu já estou indo bem para frente. Pronto, eu já estou no slide 88 agora, na Academia de Genebra. Então, ontem, se eu falava que Calvino, ele viveu num período chamado de Renascimento. Difícil calcular o período do Renascimento, alguns colocam extremamente do século XII até o século XVII, mas a gente pode pegar do século XIV ao XVI, grosso modo também, com um período do Renascimento. E esse período do Renascimento foi um período de grande incentivo à cultura, e as universidades, elas foram criadas a partir do século XII, e elas estavam sob o domínio, direto ou indireto, da Igreja Católica. Então, os intelectuais, de modo especial italianos, eles quiseram rivalizar com as universidades, criando as academias. Então, academias era um tipo de escola onde não havia a gestão ou a influência da Igreja Católica. Então, era um sintoma da época, daqueles revolucionários acadêmicos, era não ter universidade, ou seja, não criar universidade. Embora não podia criar universidade, qualquer um estava ligado à igreja ou ao príncipe, mas eles vão criar academias. Então, a academia já era um novo tipo de visão, mais aberta, em vez de estudar um pensador do século V, Aristóteles, século IV, Aristóteles, estudavam Platão, e isso sempre, grosso modo, que eu estou falando, para dizer que Calvino viveu esse período e, em Genebra, ele cria sintomaticamente uma academia. Ele não cria uma universidade, ele cria uma academia, só que uma academia diferente. E eu estou chamando isso de Academia de Genebra, a missão como vocação. Missão como vocação. Então, com o estabelecimento desta academia em 1559, entendam, Genebra é uma cidade pequena, como eu falei ontem, uma cidade de 12 a 18 mil habitantes por causa da imigração, uma cidade endividada, promíscua, claro que já havia mudado muito isso a partir da reforma, mas é uma cidadezinha, e recebia muitos estrangeiros e muitos foragidos. A perseguição na França é muito forte. A gente aqui no Brasil tem um espaço tão grande que é estranho quando você vai na Europa, você, em termos de território, você está na Alemanha, daqui a pouco está na Suíça, daqui a pouco está na Itália, ou está na França. Então, são coisas muito pequenas. Aqui nada, aqui você anda um dia inteiro de carro para atravessar a Bahia. E se você for um baiano cansado, 3 dias. Então, quer dizer, a coisa demora. Então, atravessar a Bahia. A Bahia é um estado, Minas Gerais é um estado muito grande. Atravessar a Bahia, gente, olha, você cansa, é muito tempo de viagem. Então, na Europa não tem isso. A Bahia é maior do que muitos países europeus. E a gente não está acostumado com isso, então é difícil entender como as coisas funcionam. Eu quero encontrar um grande shopping na Europa. Você encontra nos Estados Unidos, mas não na Europa. Um mercado, tem um mercado bom aqui, tem que o açaí de Genebra, bom, não tem açaí, o atacadão de Lausanne, então não tem, você não vai encontrar, você encontra mercadinho pequeno, e as pessoas com muita impaciência, se você ficar gaguejando lá no caixa, alguém já está de cara feia com você, atrás de você, porque é uma coisa diferente, é um mundo totalmente diferente do nosso, em termos de espaço, e é por isso que quando eles vêm para cá também, se admiram. Eu me lembro quando eu tive um professor holandês, o Dr. Klooster, e numa oração pela manhã, ele agradecia os alimentos da feira. Eu fiquei, como dizia antigamente, encafifado com aquilo. Aí fui entender, era simples. Ele nunca tinha visto uma feira às 7 da manhã, com os legumes, com água por cima, né? Joga aquela água para enganar. Então, as maçãs brilhando, morangos, alface e uma série de coisas que ele não conhecia. Então, aquilo foi tão sensível a ele que ele agradece a Deus com muito fervor. E para mim, feira era só incômodo, que eu morava em frente a uma feira, aquilo me incomodava muito. E a feira que eu conhecia depois de 1 hora, na hora da xepa. Eu não conhecia a feira às 6, que é mais caro. Então, é um mundo diferente. Entende? Uma feira que para você é algo tão comum.
para ele era algo magnífico, porque ele não estava acostumado a ver tanta variedade. Então, são mundos diferentes, né? Você transita nisso e percebe a diferença. Então, estou falando aqui de Genebra, que é uma academia, uma cidadezinha com a renda per capita baixa, que recebe imigrantes, um ou outro vem com dinheiro, mas muitos vinham perseguidos, sem dinheiro algum. Então, para criar essa academia, teve que se pedir esmolas, juntar dinheiro para poder criar uma academia e para tentar oferecer algum tipo de bolsa de estudo. Não era uma questão simples. Então, ele cria uma academia, 1559. Mais tarde, o grande historiador da academia, o Bourgeois, Charles Bourgeois, antigo professor da Universidade de Genebra, porque essa academia, mais tarde, virou a Universidade de Genebra, disse que esta foi a primeira fortaleza da liberdade nos tempos modernos. De fato, ali havia uma grande liberdade de pensamento dentro de um referencial reformado. Genebra, então, aí é que está um ponto fundamental que me interessa aqui na palestra. Genebra vai se tornar um grande centro, por meio da academia, uma verdadeira escola de missões. A Academia de Genebra, ela vai formar acadêmicos, e o estudo da academia, da biblioteca, tem autores católicos, inclusive, que se especializaram só no estudo da biblioteca da Universidade de Genebra na época, como tinha variedades de obras de pagãos, inclusive. Então, eles tinham um profundo estudo acadêmico e, ao mesmo tempo, uma escola missionária. Os alunos de Genebra, em boa parte deles, se tornaram missionários, que a gente às vezes separa as coisas. Não, ali não havia isso. Então, porque os foragidos que lá se instalaram também, quando eles voltavam para a sua terra, que eles foram foragidos, perseguidos, e agora eles ali recebem uma informação, um conteúdo bíblico, teológico, muito mais consistente, e eles voltam para a sua terra muito mais entusiasmados. Agora eles querem evangelizar mesmo. Se antes eles evangelizavam, agora então eles estão muito mais empenhados nisto. O estabelecimento, um outro autor, McKinnon, diz que o estabelecimento da academia foi em parte realizado por causa do desejo de suprir e treinar missionários evangélicos. Então, a academia era uma escola que tinha um básico, a escola privada, e essa escola, ela tinha um curso superior, mas o referencial que eles adotavam era a palavra de Deus. Daí, o grande estímulo para a missão. E nós destacamos que, com exceção de Isaías, todos os comentários de Calvino sobre os profetas consistem em sermões direcionados a alunos em treinamento para o trabalho missionário, principalmente na França. Eu não posso explorar demasiadamente esse assunto, porque não é a minha palestra, mas estudar sobre a questão missionária a partir de Genebra, na França, e a França entrou nessa decadência total. Quem elogia a França são os pagãos. O que eles elogiam em Paris é uma imundície em todos os sentidos. Eu amo andar no metrô do Rio de Janeiro, mas Deus me livre andar no metrô de Paris. Então, a imoralidade, eu não vou descrever aqui porque não interessa, mas essa decadência deles, que não é de hoje, a minha impressão de Paris é de alguém que foi muito rico e ficou pobre e não sabe que é pobre. Eles vivem de um passado. E nós repetimos, tomar um cafezinho na Champs-Élysées, grande coisa, café pequenininho, caro, forte. Eu prefiro tomar aqui na Copenhague. Então, nós vivemos de ilusões. O que vocês pensarem em imoralidade em Paris é o que existe mesmo, mas isso tem a ver com a expulsão dos protestantes, do massacre dos protestantes. Milhares e milhares e milhares de protestantes foram massacrados, e até reduzir a igreja a algo muito pequeno. E isso já no século XVI. Mas milhares, gente, cidades inteiras, templos queimados, com pessoas dentro. Foi algo terrível que houve lá, sem falar ainda da noite de São Bartolomeu. Então, o protestantismo foi estraçalhado na França. E isso vai gerar depois, remotamente, a Revolução Francesa, que vai trazer também benefícios para a liberdade, mas malefícios morais para a França e para o mundo ocidental.
Então, a França é um símbolo de moralidade, algo nojento. Paris é algo nojento. Mas os intelectuais gostam, né? Fernando Henrique gosta de viver lá com a aposentadoria que a gente paga. Mas, Fernando Henrique Cardoso. Bom, voltemos aqui. Então, esses alunos vão se tornar missionários. O envio de missionários para outras cidades e países era uma questão delicada para a companhia de pastores. A companhia de pastores é o que mais se aproxima a um conselho ou um presbitério. Eram os pastores da cidade que se reuniam, chamado o pequeno conselho de pastores, porque eles não podiam confiar no conselho maior, que já envolvia a cidade toda, a liderança política. Então, eles abreviavam o nome dos missionários, eles usavam siglas, só as iniciais, porque isso poderia colocar em risco essas pessoas, missionários. E o próprio Calvino vai adotar vários pseudônimos, porque ele recebia correspondência. Imagine agora aqui, os franceses aqui no Brasil, missionários, e mandar uma carta para o querido João Calvino, de Genebra. Ele seria morto já aqui. Então, tinha que mandar para alguém de Genebra com um nome diferente. Então, Calvino tinha mais de 20 pseudônimos que eram usados por missionários para poder contactar com ele e não se exporem onde estivessem. Porque em qualquer lugar com domínio jesuítico, uma carta para Genebra é suspeita. Genebra? Quem é? Tal. E o nome ia ser muito importante, saber quem era, para quem estava sendo enviado. Então, cartas, as atas, eu tenho algumas dessas atas, as abreviaturas são evidentes. Não aparece durante anos e anos o nome dos missionários. Os nomes dos missionários eram, em geral, mantidos em sigilo, e a primeira vez que tais nomes são mencionados assim, explicitamente na Companhia dos Pastores foi em 1555, ou seja, Calvino vai morrer em 1564. Ele já está lá na segunda fase desde 1541. Só lá em 1555 ele se sente seguro para colocar o nome nas atas. Porque até 1543, mais ou menos, haveria forte oposição do Partido Libertino. Agora não, agora houve paz. Então, digamos assim, não há mais perigo para nós colocarmos esses nomes, e essas atas que iriam mais tarde para o Conselho Municipal, eles iriam ler e descobrir nomes. E a maioria dos missionários não estava longe, a maioria estava na França. Então, contatos, documentos, isso geraria perseguição, como gerou, não por causa disso, mas porque esses missionários faziam o seu trabalho. Bom, essa preocupação de Calvino, que é uma preocupação pouco explorada, é um assunto numa linha de Calvino pouco explorada, porque a pregação do Evangelho, um grande estímulo para a pregação do Evangelho em Calvino é por causa da doutrina da predestinação. Historicamente, os incautos sempre falaram, né, que a doutrina da predestinação inibe a evangelização. Pelo contrário, porque eu sei que Deus tem seus eleitos, é que eu tenho que pregar o Evangelho, para que esses eleitos ouçam o Evangelho e possam crer. Então, em Calvino tinha um efeito motivacional, pregar o Evangelho para que Deus seja glorificado por meio da reunião do seu povo. Então, a proclamação do Evangelho visa glorificar a Deus. E ele diz lá, o nome de Deus nunca é melhor celebrado do que quando a verdadeira religião é extensamente propagada e quando a igreja cresce, a qual por essa conta é chamada plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, a proclamação do Evangelho não é apenas para converter pessoas, para dar relatórios, para encher a igreja, visa glorificar a Deus. E Deus é glorificado por meio de nossa obediência, inclusive na proclamação do Evangelho. Então, no ano de 1561, eu estou estudando pontualmente alguns detalhes. No ano de 1561, a Academia enviou 142 missionários para várias partes do mundo, em um ano. 142 missionários, pensemos no tamanho da cidade, tamanho da igreja, dificuldades financeiras, não é? O objetivo, então, era anunciar o Evangelho a todos. Considerando que o reino de Deus envolve todos os povos, Jesus Cristo não foi enviado apenas para os judeus, a mensagem do Evangelho deve ser proclamada a todos, qualquer pessoa. Deus tem o seu povo espalhado pela face da terra. Quem vai ser salvo, eu não sei, mas o Evangelho deve ser
proclamado. Por isso, a insistência de se enviar missionários. Então, Deus partilha conosco o privilégio, ele entende, de levar a soberania de Cristo sobre todo mundo, porque tudo pertence a Ele. Ele comenta isso no Salmo 2, 8. Tudo pertence ao Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Todos vão se apresentar diante dele. Então, levar o Evangelho é levar uma mensagem do reino de Deus, da soberania de Deus, da glória de Cristo. Quando ele comenta 1 Timóteo 2,4, afirma: nenhuma nação da terra e nenhuma classe social são excluídas da salvação, visto que Deus quer oferecer o Evangelho a todos sem exceção. Pregar sempre a todos. A frente continua: aqueles que se encontram sob o governo do mesmo Deus não são excluídos para sempre da esperança da salvação. Ou seja, alguém que ouviu o Evangelho, não quis saber do Evangelho, bom, Deus tem o seu propósito. Pode ser que ele morra não querendo, mas pode ser que num segundo momento, num terceiro momento, em outra ocasião, ele seja chamado eficazmente. Ninguém está excluído. Cabe a nós pregar o Evangelho. Por isso, continua ele, o Senhor ordena aos ministros do Evangelho que preguem em lugares distantes, com o propósito de espalhar a doutrina da salvação em cada parte do mundo. Quando ele analisa a petição da oração do Pai Nosso, venha o teu reino, ele comenta, portanto, nós oramos pedindo que venha o reino de Deus. Quer dizer, que todos os dias e cada vez mais o Senhor aumente o número dos seus súditos e dos que nele creem. E como é que nós, então, oramos? Nós oramos evangelizando também. A oração venha o teu reino é um imperativo a proclamar o Evangelho, porque a manifestação plena do reino está associada à proclamação do Evangelho a todos os povos. Então, a nossa oração é acompanhada da missão. Então, nós devemos trabalhar com urgência dentro da esfera que Deus mesmo nos confiou. O que não nos pertence, deixemos onde está, de modo firme e seguro, sob os cuidados de Deus. Não adianta ficar gastando meu tempo com coisas que não pertencem a mim, é de Deus. Ele não revelou, não deu a conhecer. Então, trabalhe com o que Deus nos deu. Aí sim, isso é nossa função. Então, a eleição eterna de Deus inclui, como diz a Confissão de Fé, capítulo 3.5, eu acho, a eleição de Deus inclui os fins e os meios. Os meios de Deus são infalíveis, porque Deus também o é. Vocês viram ontem que eu citei 1 Coríntios 1:21, Paulo dizendo que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura do Evangelho. Então, Deus usa um meio que para o ímpio parecia uma coisa, como eu disse ontem, imbecil e idiota. Mas Paulo diz, olha, aprove, e a palavra aprove ali é muito interessante, ela significa uma vontade que envolve prazer. Então ele diz, olha, foi do bom prazer de Deus salvar os que creem por meio daquilo que vocês chamam de imbecil, que é a pregação do Evangelho. Então, o método de Deus, os meios que Deus usa são infalíveis, porque Deus é infalível. Nós somos, então, o meio ordinário estabelecido por Deus para que o mundo ouça a mensagem do Evangelho. Cabe aqui, então, uma palavra de consolo quanto à nossa responsabilidade e limite, e também uma palavra de advertência, né? Advertência e consolo. Quem será salvo? Quantos serão salvos? São perguntas que não nos compete fazer. Aquilo que eu mencionei ontem sobre alguém estar além da salvação. Alguém que parece estar além se converte. Outras pessoas, mesmo tendo o despertador atento, ele não se converte, está ali pertinho do Evangelho, amigo do Evangelho, tá, mas, como eu falei ontem, continua a vida inteira, entre aspas, amigo do Evangelho e nunca recebeu a Cristo como Senhor. Então percebam que quem será salvo, eu não sei quem vai ser salvo, não sei, mas sei que eu devo pregar o Evangelho e Deus vai operar conforme a sua vontade. Então, a nossa responsabilidade é de cumprir a ordem expressa de Cristo de anunciar o Evangelho a todas as pessoas, sabendo que a conversão é uma operação do Espírito que ultrapassa a nossa capacidade. Como eu falei ontem, a gente leva a mensagem até os ouvidos, e é o Espírito quem leva esta mensagem ao coração. Portanto, preguemos sinceramente,
de forma inteligente, com amor e entusiasmo. Deus nos chama, como eu vi ontem que citei Calvino, e nos dá os recursos para realizarmos a obra que Ele nos confiou. Quanto aos resultados, esses pertencem a Deus, escapam à nossa esfera de ação. Na minha visão pastoral, já de muitos anos, eu não costumo encontrar, eu falo não costumo, porque vai ter um miserável daqui a pouco aqui que vai levantar a mão, meu caso foi assim. Bom, então já estou aqui amaldiçoando esse. Então, assim, mas eu não costumo ver alguém que se converteu ouvindo o Evangelho pela primeira vez. Eu não costumo ver isso. A pessoa, às vezes, até pensa, antes que alguém levante a mão, que foi a primeira vez. Mas ele não lembra, mas ele teve uma vizinha que gostava de cantar hinos, Manda Fogo, Senhor, um hino bonito, né? Gostava de cantar um hino, as 99 ovelhas, o Zé de Paulo, Um Passo Só, e coisas assim. Ou ele namorou uma moça quando ele era jovem que o levava à igreja, e ele ia, não gostava, mas ia. Ou a mãe dele foi evangélica, ou o pai, ou uma tia, ou a avó. Ele teve contato. Um dia ele leu a Bíblia no hotel, tinha o Novo Testamento lá dos Gideões, ele leu alguma coisa, estava angustiado. É muito interessante isso. O que eu tenho observado, não é uma regra, não quer dizer que Deus não possa fazer de forma diferente, mas o que eu tenho observado é que as pessoas, quando se convertem, quando elas têm consciência disso, em geral, eles já tiveram algum contato com o Evangelho, um pouco ou muito, muito contato. Eu estou dizendo isso, que me traz grande conforto, é porque nós não sabemos o resultado da nossa obra. Nós colhemos, às vezes, os frutos de trabalho de irmãos nossos. Eu pastorei uma igreja durante 12 anos, aquela igreja não crescia, era difícil crescer aquela igreja, era muito difícil. Eu fiquei confortável, porque já passaram 3 pastores, ela continua não crescendo. Eu falei, então, a culpa não é minha, não. Então... Mas uma coisa interessante naquela igreja, que eu amava muito aquela igreja da Vila Guarani, é que como saíram líderes de lá para regiões distantes. Foi que mistério curioso. Pessoas que às vezes estavam sentadas no banco ali e tal, aí se mudavam para o interior. Ia para uma cidade do interior, lá, ia para uma igreja pequena, uma congregação que não tinha liderança, e essa pessoa começava a falar um pouquinho, daqui a pouco estava liderando aquela congregação ou igreja com o que tinha aprendido. Eu sei disso, porque na época não havia ainda computadora datilografado, eu pelo menos não tinha computador, então eles pediam as apostilas, aí mandava a apostila para ele, pastor, aquela apostila que você escreveu sobre o Pai Nosso, sobre o credo, manda para lá. Então eles começavam a usar textos assim, e eu cansei de ver isto. É um ministério muito curioso, você não sabe o alcance, eu sei um pouco por causa dessas apostilas, mas não sei o alcance do trabalho daquela igreja em vários lugares, como você não sabe. Tem um colega de trabalho que você fala para ele de Cristo, do Evangelho, colega de escola, tal, ele não está nem aí para isso. E um dia ele tem o seu encontro com Cristo, e você talvez nunca saiba disso, porque ele já se passaram muitos anos, ele não mora mais perto de você, e sem você saber, aquela mensagem anunciada, ela foi um instrumento que Deus foi usando até Deus o chamar eficazmente. Então, os resultados, nós não temos domínio sobre ele, nós não temos o alcance sobre eles. E Deus não nos chamou para isso também. Deus nos chamou para obedecer e proclamar a sua mensagem. Bom, chegamos agora no outro capítulo, sobre piedade e obediência. Calvino, ele falava pouco de si. É uma coisa curiosa. Para vocês terem uma ideia, Calvino, eu não sei quanto que ele escreveu, mas certamente ele escreveu mais de 50 mil páginas. Ele escreveu mais do que a maioria de nós, quase todos de nós, não vai ler tudo. 50 mil páginas é muita coisa. Só carta que nós temos de Calvino são mais de 4 mil cartas. 4 mil cartas. E essas cartas nem todas estão traduzidas para o inglês. Em português nós já temos uma grande evolução, temos 70 cartas. Mas há um projeto de aumentar isso, é um projeto que eu estou envolvido, mas vamos ver. Mas temos 70 cartas, mas tem umas 4 mil cartas, tem cartas que não estão nem em inglês, tem em francês ainda, outras estão em latim, ainda vão se descobrir cartas, então, muita carta. Sermões às centenas,
comentário de quase toda a Escritura. Então, 50 mil páginas até é um cálculo para baixo. Eu fico pensando se Calvino tivesse uma esferográfica. Uma caneta esferográfica. Se fosse escrita fina, aí melhor ainda, escreve mais rápido. Imagina ele pegar lá para escrever, o pincelzinho dele lá, a canetinha dele, tirar o excesso e escrever algo. Deus acabou. Olhar, tirar. Amou o mundo tal. Olhar, tirar o excesso. De tal maneira. Você imaginou alguém escrever assim? Hoje as pessoas não têm nem paciência para escrever mais à mão, né? Outro dia eu fiz um exercício com meus alunos, que eu fazia anos que eu não fazia isso, olha, mais de uma década que eu não fazia isso, e eu fiz um exercício que eu acho muito legal de fazer. A turma faz, cada aluno faz 2 perguntas a um texto qualquer, já é um texto que eles já leram, faz 2 perguntas, depois juntam 4, aqueles 4, cada um tem 2 perguntas, são 8, eu quero que eles transformem aquelas 8 em 3 perguntas. 3 ou 4, vai depender do tempo e do tamanho da turma. Então, eles transformam, discutem para ver as melhores, fundem perguntas, e tudo bem, fiz isso? Tá, agora troca de grupo. Vamos supor 4 grupos. Troca de grupo, responde, as questões. Tal tempo, vamos trocar de grupo. Responde as questões considerando o grupo anterior, aí considera. Depois, terceiro grupo, considera a resposta 1 e 2, tal. E o que ninguém espera é que essas perguntas voltam para quem fez. E eles agora vão responder as perguntas que eles fizeram, eles acham que estão fazendo para ferrar o outro, né? E não sabem que eles vão ter que responder e vão ter que considerar as respostas do outro grupo. Mas tudo bem, eu só estou citando isso para chegar no ponto que eu quero. Então, um grupo, 1 ou 2 grupos, falam assim, reverendo, a gente pode fazer isso no computador? Eu falei, não, tem que ser manuscrito. Olha, eles preferiram fazer no computador, imprimir, para depois passar a mão. Mas, meu Deus do céu, que coisa. Eles não conseguiam pensar sem ser manuscrito. E não sabem que a escrita manual desenvolve parte do cérebro que você não desenvolve digitando. É um tipo de raciocínio diferente do digitar e do escrever, são formas diferentes. Mas eles preferiram, eu achei aquilo estranhíssimo, digitar tudinho, para depois de digitado passar limpo a mão. Não é passar limpo digitando, passar limpo a mão. Eu achei de muito inteligente, mas interessante isso. Bom, então a gente não gosta nem de escrever mais. Agora, escrever com essa pena seria algo terrível, a gente não consegue imaginar. Então, uma caneta esferográfica para Calvino, eu acho que ele transformaria isso em 100 mil páginas, se tivesse tempo para isso. Bom, mas Calvino não fala de si, ele é muito discreto. Por exemplo, a conversão dele, que foi entre 1532 e 1534, ninguém sabe quando foi. Ele menciona apenas que teve um chamado súbito, uma súbita conversão, que quer dizer algo repentino, que não quer dizer algo repentino no sentido de que aconteceu agora, que não tinha nada antes. Pode ser algo que vinha acontecendo e agora ele teve consciência. Mas ninguém sabe qual foi o instrumento que Deus usou, como foi, em qual cidade que ele estava. Ele não era de falar de si mesmo. Bom, em 1536, eu mencionei isso ontem muito rapidamente, Calvino está ele está viajando para Estrasburgo. Estrasburgo é uma cidade lindíssima, lindíssima mesmo. Ela fica na divisa entre a França e a Alemanha. E essa cidade, em alguns momentos, pertenceu à Alemanha, em alguns momentos pertenceu à França. E no tempo de Calvino, ela pertencia à Alemanha. Então, era uma cidade muito propícia para os franceses fugirem. É como o pessoal da Venezuela foge para o Brasil. Agora o Chile está preocupado com outros que vão fugir para lá, não lembro de quem é. Estão preocupados fechando as fronteiras e tal. Em países ditatoriais só resta fugir. Ditadura só não existe em país protestante. Nunca houve. Protestante não combina com ditadura. Países católicos, sim. Bom, mas voltemos aqui. Então, esse pessoal fugia para lá, para Estrasburgo. Então, era uma cidade de respeito, tolerância. Havia católicos, obviamente, havia protestantes. Tudo bem. Havia um grande homem lá, chamado Martin Bucer.
Calvino está indo para lá. Ele é jovenzinho, 36, ele estava com o quê? 20 e poucos anos, ele é de 1509, só bater aí, 27 anos, 26 anos? 27 anos, 1509, 1536. Então ele queria ir para lá se dedicar ao estudo, à escrita, ele era formado em Direito, era um pensador jovem, mas brilhante, para lá. Só que é uma guerra no meio do caminho, entre um príncipe e um duque, é uma guerra, e ele tem que mudar a sua rota. Para mudar a sua rota, ele tinha que passar em Genebra, mas aí já não dava para chegar em Estrasburgo como ele queria. Então ele dorme uma noite em Genebra. Ele vai passar uma noite lá apenas, para outro dia continuar a viagem. E ontem eu mencionei com o amigo dele, o Ditilé, era fofoqueiro, e falou, não sei para quem, que Calvino estava lá. E Calvino já começava a ser conhecido, porque ele já havia escrito uma obra chamada As Institutas, que era um tijolinho. Era um tijolinho de umas 800 páginas, era um tijolo quadradinho, pesado, aquilo ali. E essa obra já tinha mexido com algumas pessoas, mas ele tinha publicado isso em Basileia. Farel é um homem que está levando a reforma em Genebra. A reforma foi adotada oficialmente em Genebra em 1536, poucos meses antes de Calvino passar por lá. Só que há uma diferença entre você adotar algo oficialmente e agora aquilo ser executado. É outra história. Então você pode, aqui não acontece isso, mas vamos supor que o conselho determine na igreja, aqui não, lá em São Paulo, que não haja mais fofoca na igreja. Bom, então se essa coisa absurda, não da determinação da fofoca, que não existe, se o conselho determinasse isso, bom, determinou, tudo bem. Agora, para colocar isso em prática, demora tempo, muita disciplina, muito choro, línguas cortadas, tal, pela fé, tal. Então vai ter uma série de fatores até que isso seja implementado, se é que vai dar certo. Então, há a implantação da reforma oficial, mas agora o modus operandi, o modo de fazer isso, vai demorar. Farel, então, chega Farel, e Farel era um homem grande pregador, impulsivo, era um homem vivo na sua pregação, mas ele não tinha uma grande base intelectual de Calvino. Então ele ouve falar que esse tal de Calvino, que ele não conhecia pessoalmente, estava lá. E ele vai lá na hospedaria onde Calvino estava, e conversa com ele e o convence a ficar em Genebra. E Calvino não quer ficar ali, ele quer ir para Estrasburgo. E Farel, não vou dar detalhes aqui, que não importa, Farel persuade com ameaças. Deus vai castigá-lo, puni-lo, que Deus não dê paz para ele se ele não atender. E Calvino falou, pois não, vieram me chamar, eu estou aqui. E Calvino vai e fica. E vai começar ali agora a implantar a reforma mais sistematicamente. Muito bem, começa em Genebra. Em 1538, Calvino e Farel são expulsos de Genebra. Farel vai triste, Calvino vai na dele, fala, o que eu queria é ir para Estrasburgo. Bom, finalmente, agora eu posso ir para Estrasburgo fazer o que eu queria. Ele está, como se diz hoje, ele está de boa. Está tranquilo. Expulso. Por que eles são expulsos? Porque agora há um partido libertino que não tolera certos rigores morais. Eles queriam viver numa imoralidade e continuar na igreja. E teve um momento crucial quando Calvino se interpôs entre esses homens e a ceia do Senhor. Eles queriam participar da ceia e Calvino falou, não, para vocês não. E eles quiseram na marca, Calvino saiu e se colocou entre a mesa e eles, olha, só se passar por cima de mim. E eles resolveram recuar, então, mas também votaram contra Calvino, e Calvino nem era cidadão de Genebra, ele era um cidadão francês. Bom, então foi expulso para lá. Tá. Em 1538, então, ele vai chegar em Estrasburgo, onde ele queria. Agora sim, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu vou sentar, vou dar aula e vou escrever. Mas lá ele vai encontrar o Martin Bucer. E Martin Bucer já ouvia falar mais dele, agora ele se tornou mais famoso, o convence a pastorear os refugiados franceses em Estrasburgo. E ele não quer. E Martin Bucer também joga uma praga nele, está igual Jonas, fugindo do seu chamado, fala, pois não, vieram me chamar, Senhor, eu estou aqui, atendo. E ele começou agora a pastorear os refugiados franceses em Estrasburgo. E aqui vai ser um momento muito especial na vida dele, quando ele começa a ver aqueles homens e mulheres que eram expulsos da França, ou fugiam da França, sem bens algum, e como eles cantavam. Eles iam para a igreja cantando.
alegres. E isso vai ser algo muito marcante, e isso é uma característica muito forte do pensamento reformado, né? O cantar. Cantar, mas é o som muito alto não, é cantar, ouvir as vozes das pessoas, tal. Então, cantar pensando na letra, o que está dizendo. Então, isso vai marcar profundamente Calvino, que isso aí já seria uma linha que não posso seguir hoje, sobre a questão litúrgica. Bom, vamos lá. Então, ele vai pastorear esse pessoal. Genebra entra em declínio, caos total, quase a Venezuela da Europa. Então, entra em declínio total lá. E agora eles falam, gente, era ruim com Calvino, mas sem Calvino é pior. Vamos chamar Calvino de volta. Calvino não quer nem pensar nisso. Aí eles falam, olha, mas quem convenceu o Calvino a ficar aqui foi Farel. Farel fez até o casamento dele, difícil casar Calvino, viu? Mas Farel fez o casamento, tal, porque Calvino é muito exigente. Não vou nem falar das exigências, que isso é muita coisa engraçada. Bom, mas por que não Farel? Aí eles escrevem para Farel, que está em outra cidade, Farel escreve para Calvino, Calvino, vá para lá, Deus está chamando você. Fala, não quero. Então, Farel aciona um outro amigo dele, um outro amigo de Calvino, e vai também apressar Calvino. E Calvino não quer, até que ele, em 1541, ele é convencido de que ele deve voltar. Só que há um problema aqui. Ele não quer voltar e continua não querendo, mas volta. É algo interessante. Isso tem a ver com a sua espiritualidade. Ele entende que Deus o chamou para ali. Mas ele não quer ir. Mas eu vou. Eu não quero, mas eu vou, porque Deus me chamou. É uma loucura isso. Porque quando a coisa está ruim, mas nada, estava muito bem. As coisas estavam muito bem lá em Estrasburgo. Ele estava feliz da vida, foi o período mais feliz na vida dele, em termos de paz, de família, de igreja. Ele estava muito bem. E ele volta. Os documentos são muito interessantes, as cartas que ele escreve sobre isso. E ele, então, um dos trechos de uma das cartas, ele diz, mas quando me lembro que não pertenço a mim mesmo, ofereço o meu coração apresentado como sacrifício ao Senhor. Daí aquela figura, né? Duas mãos segurando um coração. É parte dessa expressão de Calvino, numa carta a Farel. Eu consagro o meu coração a ti, Senhor, embora ele com o coração apertado. E é possível que alguns de vocês já tenham sentido essa luta interna, consciência da vontade. Tá, estou querendo, mas seu coração não está querendo. Seu coração está querendo uma outra coisa. Mas ele se submete a Deus. Quando ele prega em Genebra, anos mais tarde, né, eu falei de 41, agora nós estamos em 54, quando ele prega em 26 de fevereiro, ele diria, em primeiro lugar, temos de aprender a sujeitar nosso coração a ser obediente a Deus. Aí está algo chave na espiritualidade de Calvino, a obediência a Deus. E eu creio perfeitamente que ele tinha em mente a sua volta, inclusive, para Genebra. Sentimentos conflitantes. Mais tarde, é muito interessante quando alguém narra uma história depois, né? Narra mais tranquilo, né? Ele observa e pode entender melhor. Em 1557, ele vai contar um pouco sobre os sentimentos que ele tinha em 1541, ou seja, 16 anos se passaram, está ali em Genebra, meio de lutas, embora numa fase melhor, mas ele olha, ele diz o seguinte, ele vai contar que regressou a Genebra com lágrimas, tristeza, ansiedade e abatimento. Era um longo caminho que ele fez para voltar a Genebra. Contudo, ele tinha dentro de si um sentimento maior do que simplesmente fazer o que desejava. Ele desejava algo, mas ele sabia que tinha que obedecer a Deus. E o que Deus queria para ele não era o que ele estava sentindo. Aquela questão, eu senti no fundo do meu coração. O coração não tem fundo, mas de qualquer forma ele sente, não, mas bem, coração enganoso. O coração dele pedia para ele ficar, mas a consciência de que Deus o chamou. Então ele confessa. O bem-estar desta igreja, repare, ele está falando 16 anos depois. O bem-estar desta igreja, é verdade, era algo tão íntimo de meu coração que por sua causa não hesitaria a oferecer minha própria vida,
Minha timidez, Calvino é um anti-herói também, né? Ele era muito tímido. Minha timidez, não obstante, sugeriu-me muitas razões para escusar-me uma vez mais de voluntariamente tomar sobre meus ombros um fardo tão pesado. Entretanto, finalmente, uma solene e conscienciosa consideração para com o meu dever prevaleceu e me fez consentir e voltar ao rebanho do qual fora separado. E ele fala dos seus ombros, do fardo, e aqui ele usa uma palavra-chave também, que é muito comum aos reformados. Em Simonton você encontra essa mesma palavra, e é muito forte para nós, é a palavra dever. Dever. No finalzinho ele diz, consideração para com o meu dever prevaleceu. Opa, deixa eu ver aqui. Eu mudei o slide, peraí. Eu apertei aqui. Deixa eu voltar. A consideração para com o meu dever prevaleceu. Se você for ler o diário de Simonton, você encontra muito isso, o dever. Isso é muito forte para nós, e isso faz, pelo menos fazia parte da formação nossa desde criança. Desde criança. Aqui nós perdemos muito aspecto da ética, de fato, protestante reformada, né? Nós perdemos muito disso. Mas eu me lembro como criança, como pastor, de crianças que a professora de escola dominical perguntava: quem vai participar do jogral, do Dia das Mães, tal? As mães incentivavam. Dia do pai vem menos gente, né? Bom, mas dia da mãe, aí vinha, tal, etc. Aí agora tem ensaio, o jogral, a peça, né? O que seja. Aí a criança dá o nome. Aí agora chega sábado, aquele sábado bonito, sol 40 graus, tal, e ele quer ver um filme na televisão lá, e agora ou quer dormir depois do almoço, tal, e a mãe fala: filho, ensaio às 3 horas. Não quero ir não. Filho, você vai. Mas não quero, eu estou com sono. Fulano, você não deu seu nome para a tia Jezabel? Bom, você deu o nome para ela? Não tem nenhuma Jezabel. Você deu o nome para ela? Dei. Então, você aprende uma coisa: tem que honrar a palavra que você deu. Compromisso. Você assumiu um compromisso, tal. Então, alguns de vocês devem ter ouvido isso, não é possível que não ouviram. E aí você vai meio murcho, e chega lá, gosta, ensaia, não quer voltar, volta. Não, tá bom. Mas não quer ir, mas depois não quer voltar para casa. Então, isso vai sendo incutido em nós desde pequeno. Senso de dever, responsabilidade, compromisso, palavra dada. Isso é muito marcante em nossa formação reformada calvinista. Bom, a sua tarefa não foi fácil nem tranquila. No comentário que ele faz de Tito, em 1549, agora apenas 8 anos depois, ele dedica ao seu amigo Farel e Virré. Virré foi um outro amigo que insistiu com ele para ele voltar, né? Ele escreveu como que descrevendo a sua própria vivência em Genebra. A edificação de uma igreja não é uma tarefa tão fácil que se torne possível fazer com que tudo seja imediata e perfeitamente completado. Ele aprendeu isso aos poucos, né? Você não é como alguma coisa que, aqui está a roupa para passar. Passei, a roupa passada está ali. Já está passada. Pronto. Não é assim que você... eu já ensinei a igreja sabe, não é? Você ensina de novo, corrige, luta, e novamente a pessoa esquece. É um trabalho contínuo até aquilo ir sendo sedimentado. Então ele foi aprendendo isso. Olha, não é algo que você faz uma vez só, já está pronto, já acabei, já é matéria dada. Não preciso falar mais sobre isso. Não funciona assim. Despenseiros obedientes. Quando ele comenta a primeira carta aos Coríntios, quando Paulo fala sobre a sua responsabilidade como despenseiro de Deus, lá em 1 Coríntios 4, né? Calvino diz algo que certamente caracterizou bem a sua vida: a obediência a Deus. O Senhor espera que seus servos sejam solícitos e prazerosos em obedecê-lo, em demonstrar alegria, agindo sem qualquer hesitação. Resumindo, Paulo quer dizer que a única maneira para se fazer justiça à sua vocação seria desempenhando sua função com um coração voluntário e de forma solícita. E ele sabia bem o que era isso, porque ele enfrentou dificuldades pessoais. Mas ele diz: olha, o que a palavra nos ensina é isso. Essa é a orientação, é a instrução bíblica.
Tomemos como lema estas palavras, então, de Calvino. Somos de Deus, logo vivamos e morramos para Ele. Somos de Deus, logo que sua sabedoria e vontade presidam a todas as nossas ações. Somos de Deus, logo que todas as expressões de nossa vida se polarizem para Ele, como a um só fim legítimo. Então a ideia, outro ponto fundamental na teologia reformada, é a glória de Deus. Todas as coisas para a glória de Deus, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós somos de Deus. Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus nos dá talentos para que usemos para a sua glória. Bom, então, assim, meus irmãos, eu adiantei bastante minha palestra e termino. Eu nem perguntei a hora, mas acho que até umas 10h30, não é isso? Então, eu corri bastante, preocupado de não acabar, por isso que eu pulei só uns 100 slides, 100 não, uns 80 por aí, para que a gente tivesse tempo, e mostrei um aspecto mais humano de Calvino, em termos de lutas, porque eu disse que ele é um anti-herói, porque, na realidade, a gente vê nos filmes, os heróis sempre sabem, né, das coisas. Todo mundo está dizendo, não, a gente não vai conseguir atravessar aquela ponte. O herói fala, vamos conseguir sim. Tranquilo, a ponte já foi atravessada. Se o herói falou que vai atravessar, vai. Ele sabe de tudo, ele acerta tudo, é interessantíssimo. Então a gente tem essa figura imaginária. E Calvino era um homem como nós, sujeito a pecado, a crises, indecisões, e foi chamado a fazer coisas para as quais ele não se sentia nem um pouco habilitado, porque não era isso que ele queria, não era isso que ele idealizou para a vida dele, entendam? Não é isso que ele idealizou para a vida dele. O que ele imaginava era ser um humanista, escrevendo, como ele já tinha escrito com 23 anos, ele já tinha escrito uma obra sobre Sêneca, né, um filósofo Sêneca, que ele mandou para o maior humanista da época, né, para Erasmo de Roterdã. Então o sonho dele era isso, conheceu a fé e trabalharia com isso. E eu não estou falando de alguns aspectos que não constavam da minha palestra, mas de participar de concílios. Ele teve que participar de grandes debates representando a igreja, grandes colóquios. Vai Calvino, é o Calvino que vai nos representar. E ele que detestava aparecer em público, de enfrentar esses debates, ia lá, as pessoas ficavam admiradas com ele, e ele não se vendo capaz para aquilo. Mas Deus o capacitava, como Ele faz conosco, né? Também dentro das nossas esferas de atuação. Mas certamente deve haver perguntas, eu estou pronto a dizer que não sei. Mas...